Semanas antes de Serra Negra virar cinzas, eu já sabia que algo antigo estava preso naquela floresta. Meu grimório tinha apenas fragmentos. Lupus ancestral. Criação da lua. Guardião do véu. Último de sua espécie. Preso há 200 anos. Mas quando cheguei em Serra Negra, encontrei algo muito pior que uma prisão antiga. Encontrei um ritual ativo. Crianças sendo usadas. Lobisomens manipulando forças que não entendiam. E minha presença completou o que não deveria ser completado. A explosão destruiu a cidade. Prédios desabaram. A terra rachou. Mas ninguém morreu. Porque antes da explosão, ele rugiu. Um som tão primordial que cada célula gritou, fuja. E todos fugiram. Todos e exceto eu. Porque eu precisava encontrar o que eu tinha libertado. Caio acordou com sangue seco embaixo das unhas. Ele não se lembrava de ter matado ninguém na noite anterior. Mas as marcas de garras na parede do motel contavam outra história. 3 arranhões profundos, espaçados demais para serem humanos, cortando o papel de parede embolorado como se fosse tecido. E o pior não era o sangue. Era não saber de quem era, nem como tinha chegado ali, nem o que diabos tinha acontecido nas últimas 6 horas que sua memória simplesmente apagou como se nunca tivessem existido. Mas para entender esse sangue, você precisa saber o que aconteceu 72 horas atrás. Caio Valente chegou em Serra Negra procurando 13 pessoas desaparecidas. O que ele encontrou foi uma cidade paralisada pelo medo, marcas que mudavam de lobo para humano no meio do rastro, e lobisomens que não agiam por fome, agiam com propósito. 9 crianças mortas. 9 correntes quebradas. Um ritual ancestral sendo completado. E quando Caio seguiu o rastro até a floresta, quando ele tentou impedir, descobriu algo devastador, ele não era o caçador. Era a peça final. A esperança que trouxe foi a chave que faltava. E agora, olhando o sangue seco embaixo das próprias unhas, Caio sabe que algo acordou naquela floresta. Algo que estava esperando por ele há muito mais tempo do que consegue imaginar. E foi isso que o trouxe até aquele quarto de motel barato, cercado de fotos, mapas e símbolos que agora faziam sentido. Um sentido aterrorizante. O cheiro do quarto era uma mistura nauseante de cigarro velho, suor frio e algo indefinível que parecia emanar das próprias paredes, como se o lugar tivesse absorvido décadas de solidão e desespero de todos que passaram por ali e preferiram não ser lembrados. Era o tipo de lugar onde ninguém fazia perguntas, onde o dinheiro comprava silêncio, e onde homens como Caio Valente podiam existir sem deixar rastro. Pelo menos era o que ele pensava antes de acordar com sangue que não sabia de onde vinha e memórias que pareciam ter sido arrancadas da cabeça com pinça cirúrgica. Ele caminhou até a mesa improvisada perto da janela suja, onde seu notebook velho zumbia baixinho, cercado por uma confusão que só fazia sentido para ele. Fotografias de cenas de crime espalhadas sem ordem aparente, mas Caio sabia exatamente onde cada uma se encaixava. Mapas rodoviários marcados com caneta vermelha formando padrões que qualquer pessoa normal acharia paranoia, mas que para ele eram óbvios como cicatrizes. Cadernos rasgados repletos de símbolos desenhados à mão, alguns em português, outros em latim arcaico, alguns em idiomas que ele nem sabia pronunciar mas reconhecia pela forma. A luz azulada da tela do laptop iluminava seu rosto cansado, destacando as olheiras profundas que pareciam cavadas a faca e a cicatriz fina que cortava sua sobrancelha esquerda, lembrança permanente de um encontro com algo que tinha garras onde não deveria ter nada. No quarto da manhã, inclinou a cabeça enquanto observava o trabalho de semanas espalhado diante dele. O padrão estava ali. Tinha levado 19 dias para ele perceber, mas agora era impossível não ver, era como aquelas imagens que uma vez que você identifica a forma escondida, nunca mais consegue ver só o fundo. 7 cidades pequenas, todas no interior, todas afastadas de rodovias principais, todas com populações entre 1.000 e 3.000 habitantes. Lugares esquecidos, onde desaparecimentos podiam ser abafados, onde autoridades locais preferiam inventar explicações convenientes a admitir que algo impossível estava acontecendo. E em todas elas, nos últimos 2 meses, a mesma história se repetindo com variações mínimas e lobisomens desaparecendo. Não humanos sendo atacados por lobisomens, o que já seria perturbador o suficiente para manter Caio acordado por semanas. Lobisomens sendo caçados, mortos, arrancados de suas matilhas com uma violência que deixava até outros crinos apavorados demais para falar sobre o assunto. Ele pegou a primeira foto da pilha. Cena de crime em algum vilarejo esquecido no interior de Minas Gerais, onde o corpo de um lobisomem tinha sido encontrado por caçadores locais que pensaram estar diante de um urso mutilado e ligaram para a polícia antes de entender que tinham acabado de ver algo que não deveria existir. A polícia arquivou como ataque de animal, porque a verdade era impossível de processar, impossível de colocar em relatório, impossível de explicar para superiores sem soar completamente insano. Mas Caio viu o que os investigadores não conseguiram, viu porque sabia o que procurar, porque tinha visto coisas demais para acreditar em coincidências.
As marcas no corpo não eram de garras humanas transformadas, não tinham a assinatura caótica e emocional que crinos deixavam quando matavam. Eram maiores, mais profundas, mais antigas, carregando o peso de algo que existia antes de lobisomens serem sequer possíveis. E havia algo mais perturbador que fez o estômago de Kyle revirar quando ele percebeu: o peito da criatura tinha sido aberto não por selvageria descontrolada, não por fome ou raiva, mas com precisão cirúrgica, como se algo estivesse procurando algo específico dentro dele. Órgãos removidos com cuidado, costelas quebradas em padrão deliberado, como se o assassino soubesse exatamente a anatomia de lobisomem e estivesse conduzindo a autópsia em campo. Na parede atrás do corpo, pintado com o próprio sangue do lobisomem morto enquanto ainda estava consciente, estava o símbolo que Kyle agora via em seus pesadelos mesmo acordado. Uma lua crescente partida ao meio, como se tivesse sido rachada por machado gigante, atravessada por 3 correntes entrelaçadas que formavam um padrão que parecia se mover quando você olhava tempo demais. Ele conhecia aquele símbolo. Tinha visto em grimórios antigos guardados por colecionadores paranoicos, em textos que falavam de rituais esquecidos antes da Idade Média, em histórias que nem mesmo Sariel confirmava completamente quando Kyle perguntava, o que era sinal claro de que eram perigosas demais até para anjos admitirem. Era um selo de aprisionamento ancestral. O tipo de magia que você não usava em criaturas comuns, não desperdiçava em ameaças menores. Você usava em coisas que precisavam ser removidas da realidade, não apenas mortas, mas apagadas, seladas, esquecidas propositalmente porque sua mera existência era ameaça ao equilíbrio. Kyle passou para a segunda foto, depois terceira, quarta, cada uma de cidade diferente mas contando a mesma história com variações mínimas. Outra cidade, 200 quilômetros ao norte. Mesmo símbolo pintado com sangue ainda fresco, mesmo tipo de violência metodicamente aplicada, mas desta vez com uma diferença crucial que fez os pelos da nuca de Kyle se arrepiarem em pegadas. A cena tinha sido preservada o suficiente, ou talvez o assassino simplesmente não se importasse em esconder, para que ele conseguisse uma imagem clara do chão lamacento ao redor do corpo. As pegadas eram de lobo, sim, mas não de crinos, não de híbridos, não de nada que Kyle tinha visto em anos caçando essas criaturas. Eram grandes demais, pesadas demais, profundas demais, deixando impressões no solo que pareciam impossíveis para qualquer animal que ainda caminhava sobre a terra. Kyle mediu com a régua na tela do laptop, anotou números que pareciam errados mas estavam ali, irrefutáveis. Aproximadamente 45 centímetros de comprimento, 28 de largura, afundadas no barro com força que indicava peso de pelo menos 200 kg distribuídos em apenas 4 pontos de apoio. Um lobo normal, maior espécime que existia, tinha pegadas de cerca de 12 por 10 centímetros. Até um crinos em forma completa, aqueles lobisomens massivos que podiam rasgar portas de aço, não passava de 25 por 18. O que deixou aquelas marcas no chão não era apenas maior. Era anatomicamente diferente, era construído de forma que não seguia as mesmas regras, como comparar esqueleto de dinossauro com lagarto moderno e perceber que escala não era a única diferença. A distribuição de peso, o espaçamento entre as garras que eram longas demais e grossas demais, a profundidade da impressão que sugeria músculos desenvolvidos de forma que não existia mais, tudo indicava algo que não deveria estar caminhando sobre a Terra há pelo menos 200 anos, talvez 300, talvez mais. Um lupus ancestral. Kyle sentindo o coração acelerar involuntariamente de forma que odiava porque significava que estava com medo, e ele tinha aprendido que medo obscurecia julgamento. Ele tinha lido sobre eles, claro, qualquer pessoa que estudasse mitologia lupina de verdade, que fosse além das histórias de lobisomens de filme e entrasse no ocultismo sério, acabava esbarrando nas histórias. Os lupus eram a linhagem original, os lobos primordiais que existiam antes dos humanos tentarem roubar seu poder através de rituais proibidos e criarem a abominação que hoje chamamos de lobisomens. Eram criaturas espirituais tanto quanto físicas, conectadas diretamente à lua como força cósmica, não como maldição ou fraqueza, mas como fonte de poder que eles canalizavam naturalmente. E segundo todos os registros que Kyle tinha acesso, registros guardados em cofres de sociedades secretas e bibliotecas escondidas, eles estavam extintos há séculos. O último relato confirmado de um lupus vivo datava de 1742, em algum lugar perdido da Escandinávia, quando caçadores de bruxas encontraram um e precisaram de 3 dias inteiros de rituais ininterruptos para contê-lo. Não para matá-lo, importante notar, porque segundo a lenda lupus ancestrais não podiam ser mortos por meios convencionais. Você podia aprisioná-los, selar sua essência em objetos ou lugares de poder, mas destruí-los completamente exigia sacrifícios que nem as bruxas mais insanas estavam dispostas a fazer porque o preço era alto demais até para quem negociava com demônios. Ele olhou para o mapa espalhado sobre a cama que nem tinha sido usada, porque dormir era luxo que Kyle não podia pagar quando estava perto de descobrir algo importante. Com caneta vermelha, tinha marcado todos os 7 locais de ataque. Conectou os pontos com linhas retas, traçando geometria que emergiu e fez seu estômago revirar. Os ataques não eram aleatórios, não eram oportunistas, não eram resultado de criatura selvagem vagando sem rumo.
Formavam um círculo quase perfeito, tão preciso que parecia desenhado com compasso, e no centro exato desse círculo, a aproximadamente 300 quilômetros do último ataque registrado, havia uma área de floresta densa que não tinha nome oficial em nenhum mapa rodoviário, nem aparecia em GPS, nem constava em registros de conservação ambiental. Caio ampliou a imagem de satélite no notebook, forçando a tela velha a carregar pixels que revelavam verdade perturbadora. A floresta era escura até nas fotos aéreas tiradas em pleno dia ensolarado, uma mancha verde-negra que parecia engolir a luz ao invés de refleti-la, como buraco negro botânico. Não havia estradas cortando a área, não havia trilhas marcadas por caminhadas, não havia indicação de presença humana recente ou antiga. Era como se aquele pedaço de terra tivesse sido esquecido propositalmente, apagado dos registros, removido da consciência coletiva através de esforço deliberado e sustentado. Ele checou registros históricos em arquivos digitalizados, encontrou 3 referências vagas, todas de mais de 100 anos atrás quando o recorde ainda era mantido em papel e tinta, todas mencionando que os moradores locais evitavam a floresta porque diziam que os lobos lá não eram normais e quem entrava voltava diferente, se voltasse, o que geralmente não acontecia. Caio sentiu aquela sensação familiar na nuca, aquele formigamento elétrico que sempre vinha quando ele estava prestes a fazer algo incrivelmente estúpido ou incrivelmente necessário, e na vida dele essas duas coisas eram geralmente a mesma coisa vista de ângulos diferentes. Pegou o celular. 47 chamadas perdidas, número que continuava subindo. 23 mensagens não lidas piscando insistentemente. A maioria de Sariel, o anjo que servia como seu mentor e guia e às vezes a única razão pela qual Caio ainda estava vivo. Algumas de contatos que ele preferia não pensar agora, pessoas que deviam favores ou cobravam dívidas ou simplesmente queriam saber se ele ainda estava respirando. Ele ignorou todas, cada uma delas, porque sabia que se atendesse, se desse chance para Sariel falar, o anjo iria impedi-lo, iria explicar com aquela lógica celestial frustrante que isso era perigoso demais, que ele não estava preparado, que existiam forças em movimento que ele não entendia. E talvez Sariel estivesse certo, provavelmente estava porque anjos raramente erravam em avaliações de risco. Mas Caio tinha aprendido algo fundamental nos últimos anos caçando o que caçava, informação salvava vidas, mas apenas se você tivesse coragem de ir buscá-la onde ela estava escondida, enterrada, protegida por perigo. E a informação que ele precisava, a resposta para o que estava caçando lobisomens e por que e o que aquilo significava para o mundo sobrenatural inteiro, estava no centro daquele círculo, naquela floresta sem nome, esperando por alguém corajoso ou idiota o suficiente para ir procurar. Ele olhou para o próprio reflexo no espelho rachado ao lado da porta, viu o homem que o encarava de volta com 1,90 m de pura teimosia e cicatrizes, olhos que tinham visto coisas que quebravam mentes mais fracas, e uma expressão que oscilava entre determinação e loucura funcional. Pegou as chaves da caminhonete, verificou as armas por puro reflexo, sentiu o peso familiar da Glock no coldre interno e das lâminas Tupã e Curá nas bainhas. Vestiu a jaqueta de escama de Drakmar sentindo o peso reconfortante do couro reforçado sobre os ombros, proteção que tinha salvado sua vida mais vezes do que conseguia contar. O sangue embaixo das unhas tinha secado completamente agora, formando crescentes escuros que pareciam acusar. Ele não sabia de quem era, não sabia como tinha chegado ali, mas sabia uma coisa com certeza absoluta, tinha relação com a floresta, com o que estava esperando lá, com a escolha que estava prestes a fazer. Sariel sempre dizia que Caio tinha um dom para encontrar problemas. Mas a verdade que Caio nunca admitia em voz alta porque soava pretensioso demais, era que ele não procurava problemas. Procurava respostas. E as respostas mais importantes sempre estavam nos lugares mais perigosos, guardadas pelas coisas mais mortais, esperando por alguém disposto a arriscar tudo para descobri-las. Se um lupus ancestral estava vivo, aprisionado, caçando metodicamente lobisomens modernos, então existia uma história ali, uma história que poderia mudar tudo o que ele achava que sabia sobre a origem da maldição lupina, sobre o equilíbrio entre espécies sobrenaturais, sobre por que o mundo era do jeito que era. E Caio Valente, por todos seus defeitos e decisões questionáveis e teimosia suicida, não era o tipo de homem que deixava histórias pela metade. Fechou a porta do quarto de motel sem olhar para trás, sem limpar o sangue das paredes porque alguém eventualmente faria isso e esqueceria, e caminhou até o estacionamento vazio sob o céu nublado que prometia chuva. A caminhonete o esperava, velha mais confiável, coberta de poeira da estrada e memórias de lugares onde tinha estado. Ele ligou o motor, sentiu a vibração familiar subindo pelos braços, e começou a dirigir em direção ao desconhecido, em direção à floresta sem nome, em direção ao que quer que estivesse deixando pegadas de 45 centímetros e símbolos de aprisionamento ancestral pintados com sangue. 3 dias de estrada. Talvez 2 se ignorasse os limites de velocidade, coisa que sempre fazia mesmo. Tempo suficiente para questionar a decisão, para ligar de volta para Sariel, para reconsiderar. Mas ele sabia que não faria nenhuma dessas coisas, porque no fundo, onde ninguém mais via, Caio entendia uma verdade simples e terrível: quando você liberta algo que está aprisionado há séculos, você não está apenas mudando a história, está se tornando parte dela.
E às vezes, só às vezes, algumas histórias precisam de alguém corajoso o suficiente, ou tolo o suficiente, para dar o primeiro passo mesmo sabendo que pode não haver volta. Coloque aqui nos comentários, se você encontrasse evidências de algo que não deveria existir, algo perigoso o suficiente para estar aprisionado por séculos, você teria a coragem de ir procurar sozinho sabendo que pode mudar tudo, ou ligaria pedindo ajuda mesmo arriscando que te impeçam de descobrir a verdade? A estrada terminou muito antes da floresta começar. Caio percebeu isso quando o asfalto rachado deu lugar à terra batida, depois a trilha mal definida, depois a absolutamente nada. Ele estacionou a caminhonete embaixo de uma árvore retorcida que parecia mais velha que a própria estrada, desligou o motor e ficou ali por um momento, apenas ouvindo. Ou melhor, percebendo a ausência de som. Não tinha canto de pássaro. Não tinha zumbido de inseto. Não tinha o farfalhar natural que toda floresta viva produz, aquela sinfonia constante de vida se movendo, se alimentando, se reproduzindo, se matando. Aqui tinha apenas silêncio. O tipo de silêncio que parece ter peso, que pressiona os tímpanos como se você estivesse mergulhando em água profunda. Caio conhecia esse tipo de quietude. Tinha sentido antes, em lugares onde o véu entre mundos estava fino, onde o sobrenatural sangrava para a realidade comum. Lugares onde até os animais sabiam que era melhor ficar longe. Ele saiu da caminhonete e o som da porta fechando ecoou muito mais alto do que deveria, como se a floresta estivesse amplificando tudo, prestando atenção. A névoa começou antes mesmo dele dar 3 passos em direção às árvores. Era densa demais para ser natural, muito branca, muito uniforme, se movendo com uma lentidão quase deliberada entre os troncos escuros. Caio ajustou a mochila nas costas, verificou a Glock no coldre interno por puro reflexo, e começou a caminhar. A primeira coisa que ele notou foi a temperatura. Estava frio, muito mais frio do que deveria estar para a época do ano, e o frio tinha aquela qualidade úmida que penetra nos ossos e se recusa a sair. A segunda coisa foi as árvores. Eram antigas, muito antigas, com troncos largos cobertos de musgo negro e cascas tão escuras que pareciam absorver luz ao invés de refleti-la. E todas, absolutamente todas, tinham marcas. Ele parou diante da primeira árvore marcada, passou os dedos pelas ranhuras profundas na casca. Não eram marcas de garras normais. Eram compridas demais, espaçadas de forma estranha, e haviam sido feitas com tanta força que tinham arrancado camadas inteiras de madeira. Caio olhou para cima, seguindo o padrão das marcas. Elas subiam pela árvore até onde sua visão alcançava, como se algo tivesse tentado escalar desesperadamente, arranhando tudo no caminho. Mas o mais perturbador era a quantidade. Não era uma árvore marcada. Era toda a floresta. Para qualquer direção que ele olhasse, havia troncos dilacerados, como se centenas de criaturas tivessem passado séculos tentando escapar, arranhando o mundo ao redor numa fúria silenciosa e inútil. A imagem mental que aquilo criava era sufocante e algo muito poderoso, algo consciente o suficiente para sentir frustração, tinha estado aprisionado aqui por tempo suficiente para literalmente tentar rasgar a floresta inteira. Caio continuou andando, seus passos abafados pela camada espessa de folhas mortas e musgo que cobria o chão. A névoa ficava mais densa a cada metro, até o ponto onde ele mal conseguia ver 3 passos à frente. O ar tinha um cheiro estranho, não exatamente de decomposição, mas de algo velho, como livros esquecidos em porões úmidos, ou água parada que ninguém toca há décadas. Havia também algo mais sutil, quase imperceptível, um cheiro animal, almiscarado, que vinha e ia com o movimento da névoa. Ele tinha cheirado isso antes, em confrontos com lobisomens, mas era diferente aqui. Mais puro, mais intenso, sem o cheiro humano misturado que os lobisomens sempre carregavam. Era o cheiro de predador verdadeiro, de algo que nunca tinha sido humano e nunca seria. De algo que estava no topo da cadeia alimentar quando a humanidade ainda estava aprendendo a fazer fogo. Foi então que Caio sentiu pela primeira vez. Não viu, não ouviu. Sentiu. Aquele formigamento na nuca que todo caçador aprende a reconhecer, aquele instinto primitivo gravado no cérebro humano há milhões de anos que grita uma verdade simples: você está sendo observado. Ele parou no meio da trilha inexistente, controlou a respiração, e fez algo que ia contra todo o instinto de sobrevivência que possuía. Ficou parado. Completamente imóvel. Porque se tem uma coisa que Caio tinha aprendido caçando criaturas sobrenaturais, era que movimento atraía atenção, e atenção atraía ataque. Alguns predadores esperavam você correr. Outros esperavam você se defender. Mas todos esperavam que você fizesse alguma coisa. Então Caio fez nada. Apenas respirou devagar, olhos se movendo milimetricamente, tentando captar qualquer mudança na névoa, qualquer sombra que não deveria estar ali. A sombra apareceu à esquerda, entre 2 árvores, tão rápida que Caio quase pensou ter imaginado. Quase. Mas ela estava ali, uma forma grande demais para ser cachorro, erguida demais para ser lobo comum, se movendo com uma fluidez que parecia impossível para algo daquele tamanho.
E então ela parou. Caio conseguiu ver melhor agora. Era um lobo, mas chamar aquilo de lobo era como chamar um furacão de vento forte. Ele era imenso, facilmente do tamanho de um cavalo pequeno, com pelo que tinha sido branco mas estava manchado de terra e algo mais escuro que poderia ser sangue velho. A estrutura corporal era errada, no sentido de que era arcaica, primitiva, como ver um esqueleto de dinossauro e perceber que os animais modernos são apenas versões diminuídas e enfraquecidas do que um dia existiu. As patas eram grossas, musculosas, feitas para percorrer distâncias imensas e derrubar presas muito maiores que ele. A cabeça era larga, focinho poderoso, orelhas grandes e alertas apontando diretamente para Caio. E os olhos? Os olhos eram prateados, não amarelos como lobisomens, não âmbar como lobos comuns, mas prateados puros, brilhando levemente mesmo na pouca luz que filtrava através da névoa. E estavam fixos em Caio com uma intensidade que fazia seu corpo inteiro querer recuar, correr, se esconder, qualquer coisa menos continuar sendo o foco daquela atenção absoluta. Mas ele não se moveu. Não podia. Porque algo naqueles olhos, algo além do perigo óbvio, falava diretamente com uma parte do cérebro de Caio que entendia coisas sem precisar de palavras. Aqueles não eram olhos de predador procurando comida. Eram olhos de prisioneiro procurando algo mais. Talvez liberdade. Talvez vingança. Talvez apenas alguém que entendesse o que significava estar preso quando você deveria estar correndo livre sob a lua. Os segundos se esticaram como elástico prestes a estourar. Caio não sabia quanto tempo ficaram assim, homem e lobo ancestral, se medindo através da névoa. Poderia ter sido 10 segundos ou 10 minutos. O tempo parecia funcionar diferente aqui. Então o lobo fez algo completamente inesperado. Virou a cabeça, olhou para mais fundo na floresta, e começou a andar. Não correu, não desapareceu nas sombras como Caio esperava. Apenas andou, devagar, pausado, com aquela confiança tranquila de quem sabe que nada naquela floresta ousaria atacá-lo. E depois de alguns metros, parou. Virou a cabeça de volta para Caio. E esperou. A mensagem não poderia ser mais clara se o lobo tivesse falado em português. Ele queria que Caio seguisse. E cada instinto de sobrevivência que Caio possuía gritava que isso era armadilha, que era suicídio, que nada de bom viria de seguir um predador ancestral floresta adentro. Mas uma parte menor, mais quieta, mais profunda, aquela parte que tinha feito Caio escolher essa vida impossível de caçar o que não deveria existir, sussurrava outra coisa. Sussurrava que esse lobo não estava caçando. Estava guiando. E se Caio tinha vindo até aqui procurando respostas, então as respostas estavam na direção que aquela criatura apontava. Ele deu o primeiro passo. Depois outro. O lobo começou a andar novamente, mantendo uma distância constante, nunca muito longe, nunca muito perto, sempre visível o suficiente para que Caio não se perdesse. A floresta ficava mais densa, a névoa mais espessa, e Caio percebeu que estava descendo, seguindo uma inclinação suave mais constante do terreno. O chão embaixo dos pés mudou de musgo para algo mais firme, quase rochoso, e as árvores ao redor começaram a ficar ainda maiores, mais antigas, algumas tão largas que 3 homens não conseguiriam abraçar o tronco. E as marcas ficavam mais profundas, mais frenéticas, como se quanto mais descesse, mais desesperado o aprisionado tinha ficado. Caio viu uma árvore que tinha sido literalmente partida ao meio em algum momento distante, as duas metades ainda de pé mais separadas, mostrando o interior apodrecido. As marcas de garras nas bordas internas eram tão profundas que ele poderia enfiar o punho inteiro nelas. Não sabia quanto tempo estava caminhando quando a floresta mudou de novo. As árvores se afastaram ligeiramente, criando algo que poderia ser chamado de trilha, e a névoa começou a se dissipar, não completamente, mas o suficiente para Caio ver mais longe. E foi quando ouviu. Não era exatamente um som. Era mais como a ausência de som tão profunda que criava seu próprio tipo de ruído, como aquele zumbido que você ouve em lugares completamente silenciosos que na verdade é seu próprio sistema nervoso tentando preencher o vácuo. Mas havia algo mais. Algo rítmico, muito baixo, quase subsônico. Como respiração. Respiração profunda, controlada, de algo muito grande. O lobo branco parou na borda do que Caio agora percebia ser uma clareira. Virou a cabeça uma última vez para ele, aqueles olhos prateados encontrando os dele, e então simplesmente andou para dentro da névoa e desapareceu. Como se nunca tivesse estado ali. Como se fosse apenas alucinação causada pela tensão e pelo medo. Mas Caio sabia que não era alucinação. E sabia que o que estava na clareira à frente era o motivo de ter vindo. Ele caminhou os últimos metros, cada passo deliberado, mão instintivamente indo para a Glock sem realmente pegá-la, apenas precisando do conforto de saber que estava ali. Passou pelas últimas árvores. E viu. A clareira era circular, perfeitamente circular de uma forma que não acontecia na natureza,
como se tivesse sido cortada propositalmente séculos atrás e mantida assim por alguma força que impedia qualquer crescimento novo. O chão era terra batida, dura como concreto, sem uma única folha, sem musgo, sem vida. E no centro exato da clareira, estava o que Caio tinha vindo procurar. Quando o encontrou, as correntes já estavam quebradas, despedaçadas, espalhadas pelo chão como metal derretido. A explosão em Serra Negra tinha sido a libertação. Caio não tinha quebrado as correntes conscientemente e sua presença tinha sido o catalisador. E agora, ele estava livre. Ferido. Exausto. Confuso. Mas livre. Era um lupus ancestral, e era ainda maior que o lobo que o tinha guiado. Devia ter entre 1,20 m a 1,50 m de altura na cerneira, corpo massivo mas não gordo, pura massa muscular sob pelo que um dia tinha sido branco puro mas agora estava manchado, sujo, com áreas inteiras escurecidas por sangue seco que podia ter dias ou décadas. Os fragmentos de correntes ainda estavam ao redor dele, elos de prata gravados com símbolos que pulsavam muito levemente com luz própria, magia enfraquecida mas não completamente morta. 3 correntes principais tinham estado ali, exatamente como no símbolo que ele tinha visto nas fotos. Uma ao redor do pescoço, uma ao redor do peito, e uma ao redor da cintura. Todas quebradas agora, mas as marcas permaneciam. Caio sentiu culpa. Serra Negra destruída. Tudo por sua causa. Ele não sabia que minha presença completaria o ritual. Mas ignorância não apaga consequências. Se ele fosse monstro, Caio tinha que pará-lo. Se não fosse, Caio tinha que protegê-lo. Porque a culpa era minha. O lobo estava de pé, não deitado, tremendo levemente por exaustão de séculos finalmente liberada. Mas o mais terrível, a coisa que fez algo dentro de Caio se revirar de uma forma que ele não esperava, eram os olhos do lobo. Estavam abertos, fixos em Caio desde o momento que ele entrou na clareira, e não havia raiva ali. Não havia fome ou selvageria ou o instinto de matar que Caio esperava ver. Havia apenas cansaço. Cansaço tão profundo, tão antigo, tão absoluto que parecia um buraco negro sugando toda a esperança ao redor. Era o olhar de alguém que tinha desistido não porque era fraco, mas porque tinha lutado tanto, por tanto tempo, que não restava mais nada para queimar. O lobo não rosnou quando Caio se aproximou. Não se debateu. Apenas continuou olhando, como se estivesse vendo um fantasma, ou talvez se perguntando se Caio era real ou apenas mais uma alucinação depois de incontáveis horas sozinho naquela clareira esquecida. Caio sentiu algo que não deveria sentir. Não medo, embora devesse sentir. Não cautela, embora precisasse. Sentiu compaixão. E isso era perigoso, porque compaixão obscurecia julgamento, fazia você tomar decisões baseadas em emoção ao invés de lógica, fazia você esquecer que a criatura na sua frente não era cachorro abandonado precisando de resgate. Era força primordial, predador ancestral, algo que tinha sido aprisionado por uma razão. Uma razão muito boa, provavelmente. Mas olhando aqueles olhos cansados, vendo as marcas de correntes que tinham cortado a carne em alguns lugares, notando como o lobo mal conseguia ficar de pé mas ainda assim ficava, Caio não conseguia pensar em razão boa o suficiente para justificar isso. Nenhuma criatura merecia isso. Não por tanto tempo. Não sozinha. Não esquecida. Ele deu mais um passo, sua bota fazendo barulho seco contra a terra dura, e foi quando percebeu que não estava sozinho na clareira. Havia mais alguém, ou melhor, mais algo. As sombras entre as árvores ao redor se moveram, e formas emergiram, e Caio entendeu num flash de adrenalina pura que tinha cometido o erro fatal. Que tinha seguido o lobo branco não porque o lobo queria guiá-lo para libertar o prisioneiro, mas porque alguém queria que ele encontrasse este lugar. Alguém que estava esperando. 4 lobisomens saíram das sombras ao redor da clareira, posicionados estrategicamente para cercar qualquer um que estivesse no centro. Eram grandes, musculosos, cobertos de cicatrizes que contavam histórias de violência sobrevivida. Mas nenhum deles se comparava à figura que emergiu por último, caminhando com calma perturbadora, sem pressa, saboreando o momento. Sou Gorgorn. Mesmo em forma lobisomem, mesmo com a cara de lobo e o corpo transformado, Caio o reconheceu pelos olhos. Âmbar intenso, inteligentes demais, conscientes demais, com aquele brilho de alguém que entendia muito mais do que deveria e achava isso mais engraçado do que assustador. Ele era maior que os outros, mais definido, com pelo que misturava cinza e preto numa camuflagem quase perfeita para as sombras, e se movia com confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo e o quão perigoso era. Parou a poucos metros de Caio, inclinou a cabeça de lado como cachorro curioso, e quando falou, sua voz era gutural mas perfeitamente compreensível, o tipo de voz que não deveria sair de garganta animal mas saía mesmo assim porque Sobor não era apenas animal.
A voz de Soulborborn tinha aquela qualidade perturbadora de ser quase humana, como se ele estivesse falando através de cordas vocais que não foram feitas para formar palavras mas conseguiam mesmo assim através de pura força de vontade. Havia até um sotaque ali, algo que Caio não conseguia identificar, europeu talvez, antigo, como se Soulborborn tivesse aprendido a falar em outro século e nunca atualizado completamente. Ele disse, com uma lentidão calculada que tornava cada palavra mais pesada, você deve ser o Caio Valente. Não era pergunta. Era constatação, como se Soulborborn tivesse estado esperando especificamente por ele, como se toda essa situação tivesse sido orquestrada não para capturar qualquer intruso, mas para capturar exatamente este intruso. Caio não respondeu imediatamente. Seus olhos varreram a clareira, calculando distâncias, avaliando opções. 4 lobisomens cercando, mais Soulborborn na frente. A floresta atrás era densa demais para correr, e mesmo se conseguisse passar pelos lobisomens, eles eram mais rápidos que qualquer humano. A única vantagem que tinha era que ainda não tinham atacado, o que significava que queriam algo além de simplesmente matá-lo. Sariel falou de você, continuou Soulborborn, e agora havia algo que poderia ser diversão na voz, ou talvez desprezo, difícil dizer com aquela entonação gutural. Ele começou a andar ao redor de Caio, não ameaçadoramente, mas com a curiosidade calma de alguém examinando objeto interessante em museu. O humano Picasso que não deveria existir. O homem que olha para demônios e não pisca. O corajoso, o teimoso, o absolutamente estúpido Caio Valente. Ele parou, ficando entre Caio e o lobo ancestral. Eu imaginei que você seria mais alto. Era provocação, óbvia e barata, tipo de coisa que predador faz quando quer ver como a presa reage sob pressão. Caio tinha aprendido há muito tempo a não morder iscas óbvias. Então em vez de responder à provocação, disse simplesmente, mantendo voz calma e firme, e você deve ser o monstro que acorrenta o que não pode matar. O efeito foi imediato. Os 4 lobisomens ao redor rosnaram, um som profundo e ameaçador que fez o ar vibrar. Mas Soulborborn levantou uma pata, gesto humano demais para corpo animal, e eles silenciaram instantaneamente. Ordem sem palavras, obediência absoluta. Isso dizia muito sobre a hierarquia ali. Soulborborn não era apenas mais forte. Era líder inquestionável, o tipo de autoridade que não precisa ser reforçada porque todos sabem o que acontece se você desobedece. Ele olhou para Caio por longo momento, aqueles olhos âmbar brilhando com algo que poderia ser raiva ou respeito ou mistura perturbadora dos dois. Então fez algo completamente inesperado. Riu. Foi som baixo, rosnado que se transformava em algo semelhante à risada humana, e era das coisas mais perturbadoras que Caio já tinha ouvido porque não deveria ser possível, não deveria soar tão genuinamente divertido vindo de criatura com cara de lobo e presas do tamanho de dedos. Monstro, repetiu Soulborborn, saboreando a palavra. Engraçado. Você sabe qual é a diferença entre monstro e herói, Caio? Ele não esperou resposta, continuou com aquela voz que parecia arrastar cada sílaba, perspectiva. Apenas perspectiva. Ele se virou, olhou para o lobo ancestral atrás dele, e quando falou novamente havia algo diferente na voz, algo que soava quase como tristeza. Embora Caio duvidasse que criatura como Soulborborn fosse capaz de tristeza real, você olha para ele e vê prisioneiro. Vê crueldade. Vê injustiça que precisa ser corrigida. Soulborborn andou até ficar ao lado do lobo imenso, colocou a pata sobre um dos fragmentos de corrente quebrada, gesto quase carinhoso se não fosse completamente perturbador. Eu olho para ele e vejo a única coisa no mundo que verdadeiramente respeito. E também a única coisa que, se solta, mataria tudo. Absolutamente tudo. Caio forçou voz a permanecer neutra, embora o coração estivesse acelerado e cada músculo do corpo estivesse tenso, pronto para reagir ao menor sinal de ataque. Então por que não o matou? Se é tão perigoso assim, por que mantê-lo vivo? Era a pergunta legítima, uma que tinha estado na mente dele desde que viu as correntes. Se alguém ou algo era ameaça tão grande que precisava ser aprisionada dessa forma, por séculos aparentemente, por que não simplesmente eliminar a ameaça? Soulborborn virou a cabeça, olhou para Caio com expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. Por que, disse ele lentamente, você não mata a última coisa no mundo que te lembra do que você poderia ter sido? Houve silêncio depois disso, pesado e carregado de significados que Caio estava tentando processar. Soulborborn suspirou, som estranhamente humano. Fenrion não é apenas lupus ancestral, Caio. Ele é o lupus. O primeiro. O puro. A forma original antes de tudo ser corrompido. O nome caiu no ar como pedra em lago parado. Fenrion. Caio tinha lido sobre esse nome, em textos antigos, em fragmentos de mitologia nórdica misturada com lendas ainda mais antigas. Fenrion, o primeiro sopro da lua, o lobo que existia quando a lua ainda falava diretamente com suas criaturas, antes dos humanos tentarem roubar esse poder e criarem a abominação chamada lobisomens.
Nós, continuou Sobborborn, e agora havia amargura clara na voz, somos o que acontece quando você tenta roubar divindade. Somos a versão quebrada, a cópia defeituosa, a maldição que se espalha como doença porque não conseguimos ser o que ele é. Ele apontou para Fenrion. Ele é equilíbrio. Nós somos fome. Ele é propósito. Nós somos apenas raiva mal direcionada. E a mera existência dele torna isso óbvio para qualquer um que olhe. Caio olhou para Fenrion novamente, realmente olhou desta vez, tentando ver além da criatura exausta e entender o que Sobborn estava dizendo. O lobo ancestral não tinha se movido, ainda de pé naquela posição que deveria ser tortura, ainda com aquele olhar cansado fixo nele. Mas agora Caio percebia outras coisas. A forma como tinha resistido. Como mesmo livre agora, mesmo exausto, ainda tinha aquela dignidade silenciosa nos olhos. Ainda era, fundamentalmente, o que sempre foi, independente do que fizeram com ele. Você fala como se admirasse ele, disse Caio cuidadosamente, porque estava começando a entender que havia camadas aqui, complexidades que não tinha antecipado. Sobborn não era vilão simples mantendo prisioneiro inocente. Era algo muito mais complicado, muito mais perturbador. Admiro, confirmou Sobborn sem hesitação. Mais do que admiro qualquer outra coisa viva. Fenrion é o que deveríamos ser. Forte sem ser selvagem. Poderoso sem ser destrutivo. Livre sem ser caótico. Ele pausou, olhou para as próprias patas, garras enormes que podiam rasgar aço. Nós somos tudo errado. Força sem controle. Poder sem propósito. Presos à lua mas sem conexão real com ela. E ele nos lembra disso apenas existindo. Sobborn voltou a andar, agora na direção oposta, afastando de Fenrion. Então sim, eu o respeito. Mas respeito não muda fatos. E quais são os fatos? Caio perguntou, embora parte dele já soubesse a resposta, já sentisse para onde essa conversa estava indo. Sobborn parou, virou completamente para encará-lo, e quando falou, cada palavra era pronunciada com peso de verdade absoluta, ou pelo menos verdade como ele acreditava ser. O fato é que se Fenrion decidir caçar, se ele escolher eliminar o que vê como corrupção, a primeira coisa que ele fará é caçar. Não por fome. Não por raiva. Mas por propósito. Sobborn deu passo à frente, diminuindo distância entre ele e Caio de forma que parecia ameaçadora mas era realmente apenas enfática. Ele vai caçar todo lobisomem que existir. Cada lobisomem, cada híbrido, cada maldito que carrega a corrupção do que deveríamos ser. E ele não vai parar até que todos estejam mortos. Porque na mente dele, puramente lógica e ancestralmente correta, nós somos abominações que precisam ser eliminadas para restaurar equilíbrio. A revelação deveria chocar Caio, deveria fazer ele reconsiderar tudo. Mas honestamente, não chocou tanto quanto deveria. Fazia sentido, de forma perturbadora e inevitável. Se Fenrion era realmente puro, realmente representava o que lobos ancestrais eram antes da corrupção, então ver o mundo infestado de versões quebradas e violentas do que sua espécie um dia foi seria intolerável. Seria como ver sua família transformada em zumbis. Você não tentaria salvá-los. Você os eliminaria, não por crueldade, mas por necessidade. Para honrar o que eles foram, não o que se tornaram. E quantos são? Caio perguntou, voz mais baixa agora. Quantos lobisomens existem? Sobborn fez som que poderia ser riso amargo. Milhares. Talvez dezenas de milhares espalhados pelo mundo. Matilhas em cada continente, híbridos em cada cidade grande. E Fenrion mataria todos. Cada um. Silêncio caiu novamente, mais pesado que antes. Os outros lobisomens ao redor da clareira não tinham se movido, estavam parados como estátuas, esperando ordem ou esperando que Caio tentasse algo estúpido. Provavelmente o segundo. Caio podia sentir tensão no ar, podia ver nos olhos deles que estavam prontos para rasgar sua garganta no segundo que Sobborn desse sinal. Mas Sobborn não estava dando sinal. Estava apenas olhando para Caio, esperando, como se genuinamente curioso sobre o que o humano faria com essa informação. Como se isso fosse teste, não confronto. Então você mantém ele aqui, Caio disse lentamente, processando em voz alta, não porque é monstro. Mas porque é bomba. E se explode, mata milhares. Sobborn inclinou cabeça, gesto que em humano seria sentimento. Exatamente. Eu sou muitas coisas, Caio valente. Violento, amoral, provavelmente insano por qualquer padrão humano. Mas não sou genocida. Mas você mata lobisomens, Caio contra-argumentou, lembrando das fotos, dos corpos, dos símbolos pintados com sangue. Vi os corpos. Vi o que você fez. Sobborn não negou, nem pareceu perturbado pela acusação.
Mata os que ficam perto demais. Os que farejam este lugar. Os que poderiam, acidentalmente ou propositalmente, descobrir onde Fenrion está e tentar libertá-lo por ignorância ou ambição. Ele olhou significativamente para Caio. Humanos são fáceis de enganar com símbolos e rituais falsos. Lobisomens, nem tanto. Então sim, mato. Poucos, para salvar milhares. Matemática simples. Não era simples, nada disso era simples, mas Caio entendia a lógica distorcida. Matar sentinelas para proteger prisão. Derramar sangue pequeno para prevenir banho de sangue gigante. Era utilitarismo brutal, tipo de decisão que mantinha você acordado à noite se você tivesse consciência, mas que tecnicamente fazia sentido se você olhasse apenas números. E eu? Caio perguntou, porque precisava saber, precisava entender seu papel nessa equação toda. Por que me deixou chegar até aqui? Por que não me matou na entrada da floresta? Soulborborn sorriu, ou pelo menos fez expressão que teria sido sorriso se ele tivesse rosto humano. Com focinho de lobo era apenas mostrar presas de forma que parecia vagamente amigável e completamente aterrorizante ao mesmo tempo. Por que Sariel enviaria outro? E outro? E eventualmente enviaria alguém forte o suficiente para ser problema real. Então pensei, por que não ter conversa? Por que não mostrar ao famoso Caio Valente a verdade completa e deixar ele decidir? Havia algo perigoso na forma como ele disse isso, algo que sugeria que deixar decidir era cortesia que poderia ser revogada a qualquer momento se a decisão fosse errada. Caio olhou para Fenrion novamente. O lobo ancestral ainda não tinha reagido a nada da conversa, ainda apenas observava com aqueles olhos cansados que tinham visto mais sofrimento do que Caio podia imaginar. E de repente, com clareza que só vem em momentos de absoluta tensão, Caio entendeu algo. Soulborborn estava dizendo verdade, ou pelo menos verdade como ele via. Fenrion provavelmente faria exatamente o que Soulborborn disse se decidisse caçar. Mas havia algo que Soulborborn ou não via ou escolhia ignorar. Algo nos olhos de Fenrion, naquela exaustão profunda, naquela dignidade quebrada mas não destruída. Fenrion não queria a guerra. Queria a paz. Paz que só viria quando não houvesse mais abominações da sua linhagem por andando por aí, sim, mas paz mesmo assim. Não era monstro sedento por sangue. Era jardineiro querendo arrancar ervas daninhas. E ervas daninhas, no caso, eram seres conscientes e vivos, mas ainda assim. Você falou que Sariel mencionou meu nome, Caio disse, mudando ligeiramente de assunto mas não realmente. Como você conhece Sariel? Era pergunta arriscada, porque revelava ignorância, e revelar ignorância diante de predador era raramente boa ideia. Mas ele precisava entender as conexões aqui, precisava saber quão fundo isso ia. Soulborborn pareceu achar graça na pergunta. Sariel e eu temos história. Ele não te contou? Quando Caio não respondeu, Soulborborn continuou, parecendo genuinamente divertido agora. Sariel estava aqui quando Fenrion foi aprisionado. Não participou diretamente, anjos raramente sujam as mãos assim, mas também não impediu. Porque até ele, com toda a sua sabedoria celestial, entendeu que deixar Fenrion livre seria catástrofe. Pausa. Ou talvez ele apenas não se importasse o suficiente. Difícil saber com anjos. Eles pensam em séculos, não em vidas individuais. Isso era informação nova, perturbadora nova. Sariel sabia. Sabia sobre Fenrion, sabia sobre as correntes, sabia sobre tudo. E ainda assim tinha ligado para Caio repetidamente, tentando, e o quê? Impedi-lo de chegar aqui? Ou garantir que ele chegasse, mais preparado? Caio se lembrou das chamadas ignoradas, das mensagens não lidas, e sentiu primeira pontada real de dúvida sobre suas escolhas. Talvez devesse ter atendido. Talvez Sariel tivesse explicação, contexto, informação que mudaria tudo. Ou talvez Sariel estivesse testando ele, como sempre fazia, colocando obstáculos e vendo se Caio era forte o suficiente, esperto o suficiente, moral o suficiente para superá-los da forma certa. Com Sariel nunca dava para saber. O anjo jogava xadrez enquanto todo mundo estava jogando damas, e as peças eram vidas reais. Então, Soulborborn disse, e tom mudou, ficou mais sério, mais pesado, como se estivessem chegando ao ponto crucial de toda essa conversa. Agora você sabe. Sabe o que Fenrion é. Sabe o que ele faria. Sabe por que estava aqui, acorrentado, mantido vivo mas preso. E agora você precisa decidir. Ele abriu os braços, gesto teatral que teria sido engraçado em outra situação. Tenta me matar e proteger ele? Sei que está pensando nisso. Sei que tem armas, treino, aquela jaqueta ridícula feita de escama de Drakmar que provavelmente Sariel te deu.
O fato de Soulborborn saber sobre a jaqueta era alarmante, significava que ele tinha pesquisado Caio, sabia mais sobre ele do que deveria. Pode até ter chance contra mim. Pequena, mas existe. E então protege Fenrion e observa enquanto ele decide o que fazer com sua liberdade. Sangue de milhares pode estar nas suas mãos. Ele deixou isso assentar por momento antes de continuar. E agora a voz ficou mais suave, quase gentil de forma que era mais ameaçadora que qualquer rosnado. Você vira, sai desta floresta, volta para sua vida de caçar demônios menores e fantasmas irritantes, e deixa Fenrion onde está. Já livre, sim. Mas vigiado. E mantendo milhares de outros vivos também, mesmo que não saibam, mesmo que não agradeçam. Soulborborn inclinou cabeça. Então, o que é, Caio Valente? Justiça individual ou bem maior? Coração ou lógica? Heroísmo ou pragmatismo? Era dilema impossível, tipo de escolha que não tinha resposta certa porque qualquer caminho levava a sofrimento. Proteger um significava arriscar milhares. Abandonar um significava condenar ele à vigilância eterna. Caio respirou fundo, olhou nos olhos de Fenrion uma última vez, viu algo ali que quebrou algo dentro dele. Viu a aceitação. Fenrion sabia que provavelmente ninguém viria. Que provavelmente morreria aqui, vigiado, nunca verdadeiramente livre. E tinha feito paz com isso há muito tempo. Mas também havia, enterrado muito fundo sob camadas de exaustão e resignação, minúscula faísca de algo que poderia ser esperança. Esperança tão pequena que era quase invisível, mas estava lá mesmo assim. Esperança de que talvez, apenas talvez, alguém entendesse. Alguém veria não monstro ou arma ou ameaça, mas apenas criatura que estava cansada de estar presa. E Caio, contra toda lógica, contra todo pragmatismo, contra tudo que Soulborborn tinha acabado de explicar de forma perfeitamente racional, sentiu sua mão ir lentamente para a Glock no coldre. Não rápido o suficiente para ser ameaça imediata, mas deliberado o suficiente para que todos na clareira entendessem o que estava prestes a acontecer. Os 4 lobisomens ao redor rosnaram novamente, mais alto desta vez, corpo tensos e prontos para atacar. Soulborborn não se moveu, apenas observou com aqueles olhos âmbar que pareciam infinitamente tristes e infinitamente divertidos ao mesmo tempo. Então é assim, ele disse suavemente. Você vai escolher o coração. Sempre escolhem o coração. É por isso que humanos morrem tão jovens. Caio puxou a arma, manteve apontada para baixo ainda, não ameaça direta mas promessa clara. Me diga uma coisa, ele disse, voz firme apesar de tudo. Se você realmente respeita Fenrion tanto quanto diz. Se você realmente o admira. Como consegue olhar para ele todo dia e achar que isso, ele gesticulou para os fragmentos de corrente, para a exaustão visível, para séculos de aprisionamento, é a resposta certa. Soulborborn não respondeu imediatamente. Olhou para Fenrion, expressão impossível de ler. Quando finalmente falou, havia algo quebrado na voz. Porque a resposta certa raramente parece certa. E porque alguém tem que tomar decisões impossíveis. Alguém tem que carregar o peso. E foi nesse momento, com palavras ainda ecoando no ar frio da clareira e todos os músculos de Caio tensos para a primeira troca de golpes que definiria se ele viveria próximos 5 segundos, que algo mudou. Fenrion, que tinha ficado completamente imóvel durante toda a conversa, que parecia resignado à sua vigilância eterna, fez algo que ninguém esperava. Ele se moveu. Não muito, porque a exaustão limitava severamente o movimento, mas o suficiente. Virou a cabeça, focou aqueles olhos prateados não em Caio, não em Soulborborn, mas em direção à floresta. E então, com voz que era como trovão distante, grave e antiga e carregada de poder que fazia os ossos vibrarem, Fenrion uivou. Não era som que ouvidos humanos foram feitos para processar. O uivo de Fenrion começou grave, tão grave que Caio sentiu primeiro nas solas dos pés, vibração que subiu pelas pernas e sacudiu seus órgãos internos como se estivesse dentro de caixa de som gigante. Depois subiu em frequência, tornando-se agudo e penetrante, cortando através de ossos e carne e pensamento até chegar diretamente à parte do cérebro que ainda era primata assustado na savana africana ouvindo o predador nas sombras. O som físico bateu em Caio como onda, fez seus ouvidos zungirem e sua visão escurecer nas bordas por meio segundo. Mas o que realmente chocou não foi o som em si. Foi o efeito. A energia residual ao redor de Fenrion, aquela que ainda brilhava fracamente nos fragmentos de corrente, tremeu. Não sacudiu por movimento físico do lobo. Tremeu por conta própria, como se o uivo tivesse alcançado frequência ressonante exata, como o copo de cristal prestes a estilhaçar sob nota perfeita. Os símbolos gravados nos fragmentos de prata, aqueles que brilhavam com luz própria mantendo resquícios do selo ativo, piscaram. Por fração de segundo toda a magia residual vacilou, e Caio viu, realmente viu, a forma como realidade se distorcia ao redor do lobo ancestral.
Era como olhar através de vidro embaçado que de repente fica transparente. Fenrion estava ali, exausto e livre, mas também estava em outro lugar, outro estado, algo maior e mais antigo e fundamentalmente diferente do que olhos mortais podiam processar completamente. Era como ver estrela através de telescópio e perceber que não é apenas ponto de luz mas esfera massiva de plasma nuclear queimando há bilhões de anos. A escala estava errada, a percepção estava errada, tudo estava errado de forma que fazia cérebro gritar em protesto. E então o uivo terminou, eco reverberando pela floresta por tempo antinatural, e os símbolos apagaram completamente. Mas algo tinha mudado. Todo mundo na clareira sentiu. Soulborborn foi o primeiro a reagir, e reação não foi o que Caio esperava. Não foi raiva ou medo. Foi algo bem pior, algo que fez estômago de Caio revirar. Foi respeito. Soulborborn deu um passo atrás, não de covardia mas de reverência involuntária, como católico diante do Papa, como soldado diante de general lendário. Fenrion, ele disse, e havia peso naquele nome agora, peso que não tinha antes. Não era mais prisioneiro vigiado. Era lembrete de poder primordial que nenhuma corrente poderia conter para sempre. O lobo ancestral baixou cabeça lentamente, olhos ainda fixos em Caio, e a mensagem ali era clara como se tivesse sido gritada. Ele estava escolhendo entre continuar resignado à vigilância ou aceitar a oferta implícita que Caio estava fazendo. Entre morrer lentamente vigiado ou arriscar tudo em momento de caos que poderia funcionar ou poderia terminar com os dois mortos. Caio viu decisão se formar nos olhos prateados. Viu o momento exato em que Fenrion decidiu que morte tentando era melhor que eternidade não tentando. E então tudo explodiu. Não metaforicamente. Literalmente. Fenrion avançou com força que não deveria mais ter depois de tanto tempo exausto, força que era pura vontade manifestada em músculo e tendão e fúria antiga. Ele não atacou Caio. Atacou os lobisomens. Foi sinal. Os 4 lobisomens ao redor não esperaram ordem de Soulborborn. Instinto tomou conta, instinto que dizia que a ameaça estava atacando e você defende território. Eles avançaram simultaneamente, coordenados como uma matilha que tinha caçado junta por tempo suficiente para se mover como organismo único. Caio teve talvez meio segundo para reagir. Viu o primeiro lobisomem vindo pela esquerda, garras estendidas visando garganta, movimento que terminaria tudo antes de começar se conectasse. Não pensou. Foi quando Fenrion entrou na luta de verdade. O lobo ancestral, que tinha usado o caos inicial para recuperar força, avançou com velocidade que parecia impossível para a criatura de tamanho dele. Ele pegou um dos lobisomens pelo pescoço, mandíbulas se fechando com força que Caio ouviu ossos quebrarem mesmo a metros de distância. Sacudiu a criatura como o cachorro sacode brinquedo, movimento brutal e eficiente, e jogou o corpo sem vida para o lado. O último lobisomem, vendo 3 companheiros mortos e Fenrion livre e furioso, fez a única coisa sensata. Fugiu. Desapareceu na floresta com velocidade nascida de puro terror, deixando Soulborborn sozinho com Caio e Fenrion. Soulborborn olhou para os corpos, depois para Fenrion, depois para Caio. Expressão era complexa, mistura de tristeza, respeito e algo que poderia ser aceitação resignada. Você não sabe o que fez, ele disse finalmente, e não havia raiva na voz. Havia tristeza. Tristeza genuína, tipo que vem de ver inevitável se aproximando e ser incapaz de impedir. Quando Fenrion terminar o que vai começar, quando o sangue de milhares manchar suas mãos, lembre-se deste momento. Lembre-se que eu te avisei. Ele deu passo atrás, depois outro. E lembre-se que eu poderia ter matado você aqui. Mas não matei. Porque diferente de você, eu entendo o valor de vida. Caio, ainda recuperando o fôlego, disse, você destruiu Serra Negra. Quantos morreram por sua manipulação? Soulborborn parou, virou levemente a cabeça. Minha manipulação? O ritual. As crianças. Você orquestrou tudo. Soulborborn fez som que poderia ser riso amargo. Eu não destruí Serra Negra, humano. Você fez. Sua presença completou o ritual. Mas ninguém morreu, Caio disse, voz firme. A cidade estava vazia quando a explosão aconteceu. Ele avisou. Rugiu. E todos fugiram. Eu verifiquei depois. Nenhuma morte. Soulborborn pareceu genuinamente surpreso por primeiro momento, depois a expressão mudou para algo próximo de compreensão. Vazia? Ele lhe avisou? Sim.
Mesmo após 200 anos preso, confuso, ferido, e ele ainda é guardião. Não massacrou ninguém. Poderia ter. Mas não fez. Celeborn olhou para Fenrir com expressão que Caio não conseguiu decifrar completamente. Interessante. Talvez e ele tenha mudado. Pausa longa. Ou talvez você seja exceção. Com isso, Celeborn se virou e andou para a floresta. Não correu, não fugiu, apenas andou com dignidade de rei em exílio, sabendo que batalha estava perdida mas guerra ainda não tinha terminado. Desapareceu entre árvores, e silêncio caiu sobre clareira novamente. Silêncio quebrado apenas por respiração laboriosa de Caio e som baixo, quase subsônico, da respiração de Fenrir. Caio olhou para o lobo ancestral, para a criatura imensa que estava livre e já infinitamente mais forte que estava minutos atrás. Fenrir olhou de volta, e pela primeira vez desde que Caio o viu, havia algo além de cansaço naqueles olhos. Havia reconhecimento. Havia entendimento de que este humano, contra toda lógica e autopreservação, tinha escolhido ele. Tinha arriscado vida, ignorado avisos, lutado contra a matilha inteira, tudo para dar chance à criatura que ele nem conhecia. Caio deu passo à frente, pernas tremendo por adrenalina e dor mas forçando o movimento mesmo assim. Chegou perto de Fenrir, olhou para cima encontrando olhos prateados. Você está livre, ele disse, voz rouca por garganta seca e adrenalina. De verdade dessa vez. Ninguém vai te prender de novo. Era verdade. As correntes estavam quebradas, a magia dissipada, Celeborn tinha recuado. Fenrir estava livre pela primeira vez em séculos. Fenrir continuou olhando para ele por um momento que pareceu eternidade. Caio viu o processamento acontecendo atrás daqueles olhos prateados, viu decisão sendo tomada. E então Fenrir fez algo que quebrou todas as expectativas que Caio tinha. Ele abaixou cabeça, movimento deliberado e lento, até focinho quase tocar o ombro de Caio. Não foi ameaça. Foi algo mais antigo, algo que Caio reconheceu de estudos sobre comportamento de lobos. Era gesto de matilha, de confiança, de aceitação. Fenrir estava dizendo, na linguagem silenciosa que sua espécie usava muito antes de humanos inventarem palavras, que entendia. Que via Caio não como ameaça ou presa ou ferramenta, mas como aliado. Como igual, tanto quanto humano poderia ser igual a lupus ancestral. Era momento de peso impossível, tipo de momento que muda a trajetória de vida inteira. Caio levantou mão lentamente, deu tempo para Fenrir recuar se quisesse, e quando o lobo não se moveu, tocou o pelo no pescoço dele onde corrente tinha estado por tanto tempo. O pelo era áspero, sujo, manchado de sangue, terra e tempo, mas embaixo disso Caio podia sentir calor, vida, batimento cardíaco forte e constante. Fenrir era real, era sólido, não era mito ou lenda mas criatura viva que respirava e sentia e sofria como qualquer outra. Vamos sair daqui, Caio disse baixo, e não sabia se estava falando mais para Fenrir ou para si mesmo. Fenrir se afastou um pouco, olhou para Caio por longo momento, e Caio viu algo passar ali. Acordo. Não pacto mágico que amarrava almas ou trocava poderes. Algo mais simples e mais profundo. Acordo entre dois sobreviventes que tinham visto coisas demais e perdido muito e ainda assim continuavam de pé, teimosos demais para desistir. Acordo que dizia que talvez, apenas talvez, não precisavam estar sozinhos. O lobo virou, começou a andar, olhou para trás esperando. Caio entendeu o convite implícito. Seguiu, pernas ainda doendo mas menos importantes agora comparado a tudo mais. Eles andaram juntos através da floresta escurecendo, homem e lupus ancestral, criando o caminho que nenhum dos dois tinha planejado mas ambos escolhiam a cada passo. A névoa finalmente estava dissipando de verdade agora, luz do entardecer atravessando árvores em raios dourados que pareciam iluminar caminho para a frente. Caio não sabia para onde estavam indo exatamente, além de genericamente saindo da floresta, mas Fenrir parecia saber. Seguia a rota específica, evitando áreas mais densas, guiando em silêncio. Levou mais de hora, talvez duas, mas eventualmente árvores começaram a clarear, névoa desapareceu completamente, e Caio viu sua caminhonete na distância, ainda onde tinha deixado embaixo da árvore retorcida. Parou na borda da floresta, virou para Fenrir. O lobo tinha parado também, ficando logo dentro da linha de árvores, como se consciente de que sair completamente seria cruzar limiar simbólico. Você não pode vir comigo ainda, Caio disse, processando a realidade prática da situação. Não posso colocar lupus ancestral de 2 metros na caminhonete e dirigir pela cidade sem atrair toda a atenção errada. Fenrir fez som que poderia ser concordância ou diversão, difícil dizer. Caio continuou, pensando em voz alta, preciso cuidar disso, ele gesticulou vagamente para o próprio corpo ferido. Preciso ligar para Sariel, descobrir o que realmente está acontecendo, me preparar para o que vem. Olhou para Fenrir, sentindo o peso de pergunta que estava prestes a fazer. Você vai estar aqui?
Quando eu voltar, você vai estar aqui, ou vai ter partido para fazer o que Celeborn disse? A resposta veio não em som, mas em ação. Finrion deu passo à frente, saiu completamente da sombra das árvores pela primeira vez, ficando na luz dourada plena do sol poente. E de pé assim, banhado em luz que fazia pelo branco brilhar quase como se gerasse luz própria, ele era visão de outro tempo, eco de era quando o mundo era mais selvagem e magia era tão real quanto respiração. Ele olhou para Caio, sustentou o olhar por momento carregado, e então virou e andou de volta para a floresta. Não desapareceu nas sombras, não correu. Apenas andou calmamente, com dignidade de rei retornando a domínio que nunca tinha realmente perdido mesmo quando estava acorrentado. Parou na borda de visibilidade, onde luz e sombra se encontravam, e olhou para trás uma última vez. Mensagem era clara. Eu vou estar aqui. E esperando. Porque pela primeira vez em tempo que você não pode imaginar, tenho razão para esperar. Tenho algo que vale a pena esperar. Caio observou até Finrion desaparecer completamente, até estar sozinho na borda da floresta com apenas som de vento e própria respiração para a companhia. Caminhou até a caminhonete, cada passo uma lembrança de que tinha lutado e sangrado e quebrado ossos hoje. Abriu porta, sentou no banco de motorista, e por momento apenas ficou ali. Mãos no volante, testa encostada nas costas das mãos, processando tudo o que tinha acontecido. Tinha saído hoje de manhã procurando respostas sobre símbolos e pegadas impossíveis. Tinha encontrado Lupus ancestral aprisionado, matilha de lobisomens liderada por híbrido lendário, dilema moral impossível, e tinha feito escolha que definiria o resto da vida dele. Tinha ajudado a libertar força primordial, criado aliança impossível, e provavelmente iniciado sequência de eventos que mudaria mundo sobrenatural para sempre. Parte dele, parte pequena mais persistente, gritava que tinha cometido erro terrível. Que Celeborn estava certo, que sangue de milhares mancharia suas mãos. Mas outra parte que tinha olhado nos olhos de Finrion e visto não um monstro mas prisioneiro injustiçado, parte que entendia que às vezes coisa certa e coisa segura eram opostos diretos, essa parte sabia que faria tudo de novo. Porque no fim, quando tirassem todas as camadas de filosofia, estratégia e consequências potenciais, resumia a algo simples. Ele tinha visto criaturas sofrendo injustamente e tinha feito algo sobre isso. Tinha escolhido compaixão sobre conveniência. Tinha escolhido justiça individual sobre bem maior calculado. E se isso tornava tolo o herói ou vilão, bem, história decidiria. Ele ligou o motor, sentiu vibração familiar, e começou a dirigir. Caminho de saída da floresta era mesmo o que tinha usado para entrar, mas parecia diferente agora. Menos ameaçador, menos pesado. Talvez fosse apenas exaustão mudando percepção, ou talvez Floresta realmente sentia a diferença de não ter Finrion aprisionado em seu coração. Talvez até lugares podiam sentir alívio. Estava quase alcançando a estrada principal quando o celular tocou. Sariel novamente. Desta vez Caio atendeu no primeiro toque. Precisa parar de me ligar, ele disse antes que Anjo pudesse falar. Estou dirigindo, tenho costelas quebradas, e realmente não tenho energia para sermão agora. Houve pausa, depois voz de Sariel, calma como sempre mas carregando peso que não estava lá antes. Não vou dar sermão, Caio. Você fez o que tinha que fazer. O que seu coração mandou fazer. Não posso culpá-lo por isso. Pausa mais longa. Mas precisa entender que tudo mudou. Mundo sobrenatural inteiro vai sentir que Finrion está livre. Matilhas vão entrar em pânico. Vampiros vão se movimentar. Bruxas vão tentar localizar ele. E todos, eventualmente, vão rastrear de volta para você. Caio não tinha pensado nisso, mas fazia sentido horrível. Ele era ligação. Era o humano que tinha ajudado a libertar Lenda. Claro que viriam atrás dele. O que eu faço? Ele perguntou, e odiou como voz saiu cansada, quase derrotada. Você se prepara, Sariel respondeu simplesmente. Se prepara, se cura, se arma. Porque Finrion escolheu você, por razões que provavelmente só ele entende completamente. E quando ele voltar, e ele vai voltar, você vai precisar estar pronto para ficar ao lado dele ou ficar contra ele. Não vai haver meio termo. Pausa significativa. E Caio, e liberdade tem preço. Sempre tem. Esse vínculo que você formou com ele e terá custo. Sangue. Tempo. Vida. Você pagará. E ele pagará. Mas se sobreviverem, e serão mais que aliados. Serão irmãos. Linha ficou silenciosa por momento, depois Sariel acrescentou, voz mais suave, e para registro, eu teria feito a mesma coisa. Se tivesse coragem que você teve. Então talvez, apenas talvez, você fez exatamente o que deveria. Ligação terminou, deixando Caio sozinho com pensamentos e estrada vazia à frente.
Ele dirigiu por horas, colocando distância entre ele e floresta, entre ele e escolhas que tinha feito, sabendo que distância física não mudava nada. Estava ligado agora, parte de algo maior, e não havia como desfazer. Sol se pôs completamente, noite caindo como cortina, e Caio ligou faróis, iluminando estrada vazia. Tinha tantas perguntas. Como isso funcionaria? Fenrion realmente ficaria com ele ou era apenas gratidão temporária? O que aconteceria quando lobisomens descobrissem? Soulborborn viria atrás dele? E mais importante, fundamentalmente importante, quem era ele agora? Não era mais apenas Caio Valente, caçador de criaturas sobrenaturais. Era Caio Valente, o humano que libertou Fenrion. O homem que mudou o equilíbrio de poder no mundo oculto. O idiota corajoso ou heróico que escolheu o coração sobre lógica e teria que viver com consequências, quaisquer que fossem. Ele olhou no espelho retrovisor, viu o próprio rosto sujo e machucado, viu olhos que tinham visto mais hoje do que a maioria veria em vida inteira. Viu estrada escura atrás dele, floresta já invisível na distância, e por momento, apenas momento, poderia jurar que viu algo branco movendo entre árvores distantes. Grande demais para ser ilusão, rápido demais para ser carro, intencional demais para ser coincidência. Fenrion estava seguindo, mantendo distância mas mantendo contato, provando que promessa silenciosa era real. Que escolha tinha sido feita, por ambos lados, e agora tinham que viver com ela. Juntos, aparentemente. Caio voltou olhos para a estrada à frente, acelerou um pouco, sentindo algo estranho no peito que levou momento para identificar. Não era medo, embora devesse ser. Não era arrependimento, embora seria justificável. Era algo mais raro, mais frágil, mais perigoso de sentir em um mundo como este. Era esperança. Esperança de que talvez, contra todas as probabilidades, tinha feito diferença real. Tinha salvado vida que merecia ser salva, tinha criado aliança que poderia mudar tudo, tinha provado que mesmo em mundo de trevas e monstros e escolhas impossíveis, ainda havia espaço para a compaixão. Ainda havia valor em fazer o que era certo mesmo quando ninguém estaria assistindo, mesmo quando seria mais fácil virar e ir embora. A estrada se estendia à frente, escura e incerta, como o futuro sempre era. Mas pela primeira vez em muito tempo, Caio não estava enfrentando sozinho. Tinha aliado impossível, Lupus ancestral que tinha sobrevivido impossível e agora escolhia ficar. E se isso não era exatamente tranquilizador, pelo menos era interessante. Pelo menos era novo. Pelo menos significava que o que quer que viesse depois, seria diferente de tudo que tinha enfrentado antes. E Caio Valente, por todos seus defeitos e cicatrizes e decisões questionáveis, nunca tinha recuado de diferente. Nunca tinha escolhido fácil sobre certo. Nunca tinha desistido quando o caminho ficava difícil. Não ia começar agora. Ele dirigiu pela noite, deixando floresta para trás mas levando mudança com ele, sabendo que quando o sol nascesse de novo, o mundo seria diferente. Ele seria diferente. E em algum lugar naquela floresta escura, criatura de lenda e poder esperava, paciente como montanha, leal como maré, livre pela primeira vez em eternidade e escolhendo usar essa liberdade para ficar ao lado do humano que teve coragem que ninguém mais teve. Era começo. De parceria, de mudança, de guerra talvez, de esperança certamente. Era começo de algo que ninguém, nem mesmo Sariel com toda a sabedoria celestial, podia prever completamente. E às vezes, pensou Caio enquanto dirigia pela escuridão, começos eram exatamente o que o mundo precisava. Mesmo quando assustavam. Especialmente quando assustavam. Coloque aqui nos comentários, se você tivesse que escolher entre salvar um inocente sabendo que pode causar caos, ou deixar injustiça acontecer para manter ordem, o que você faria? E mais importante, você conseguiria olhar nos olhos de quem está sofrendo e simplesmente virar as costas porque é mais seguro assim?